Subou essa energia, hein? Louvado seja o nome de Jesus. Como é maravilhoso nós podemos adorar o Senhor. Cantar louvores a Ele. Tem alguém cansado aí? Sinceridade. Precisa falar que não. Tem alguém cansado? Pode levantar a mão. Quem está cansado aí? Eu. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. Nós chegamos aqui na terceira ministração da parte da noite, nós temos a parte da manhã também. A terceira última da parte da noite. O menino também vai dormir. Primeira noite nós falamos Também sobre tá raízes dormindo. profundas e propósito da dor. É a Hannah. Ontem nós falamos que somente que o inabalável permaneça. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre posição e condição. Posição e condição. Por exemplo, hoje tinha bastante gente com condição de fazer o embrulho. Eu dei uma fugidinha, né? Mas eu vi o galerão que lá, saiu um monte, passou uns 30 uma vez só. Passou até o atrás, ó. Mas disparou um monte. Mas quando foi finalizando, aquele galerão já não era mais aquele galerão. Era alguns só. Tom chegou em sexto, né, Tom? Estava atrás. Viu? Não praticaram o outro que foi ministrado. Não é uma corrida de 100 metros lá, sai desesperadamente. Tem que terminar. Mas a maioria terminou, né? Poucos desistiram. Todo mundo! Eu dou os parabéns. Chegaram no fim, então. Muito bem. Com muito esforço. É isso mesmo. Que maravilha. Queridos, eu gostaria de ler um texto com vocês. Se quiser abrir, pode abrir. Também está na referência que nós temos aqui, que é o nosso tema, né? Enraizados, Colossenses, capítulo 2. E nós vamos ver do versículo 6 e 7, que é o nosso tema. E até o 9. Colossenses 6, capítulo 2, versículo 6 até o 9, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você não sabe de cor, né? Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse não vai ser o texto central que eu vou usar essa noite, mas para a gente também entender e fazer uma ligação que Colossenses, o apóstolo Paulo escreve, né? Quando Paulo escreveu essa carta aos Colossenses, Paulo estava em prisão. Paulo não estava com eles. Paulo estava em prisão e tinha um homem chamado Epáfras, que soube de Paulo e ele era enraizado em Cristo. Então ele vai até Paulo na prisão pegar as recomendações, os ensinamentos, né, a profundidade, tudo necessário para levar para os Colossenses. E ele faz isso. Ele leva desde o primeiro capítulo, primeiro até o quarto, os Colossenses. Nesse capítulo 2, se é bom, se você tiver um tempo depois, à noite, durante a semana, quando você estiver saindo daqui, você medite nos 4 capítulos. Nesse capítulo 2 aqui, Paulo está chamando a atenção do povo também, através de carta. Por quê? Porque Epáfras vai lá e pega os ensinamentos necessários para levar Cristo para os Colossenses. Então Epáfras chega aos Colossenses com a carta de Paulo e começa a dizer assim: olha, gente, até então precisava de muita coisa para a gente adorar a Deus, precisava de muita coisa para a gente ser salvo, precisava de muitas coisas, mas a partir de Jesus Cristo, Ele é único, então a gente só precisa de Jesus, só precisa da divindade dele, só precisa de Jesus Cristo. Não quer dizer para você
você já inicialmente nessa noite. Na sua vida você precisa somente de Jesus. Porque através de Jesus, em Jesus estão todas as coisas de Deus. Mas o que acontece nesse capítulo 2? Por que eu vou ler versículo 8 e 9? Que Paulo está escrevendo, ele está novamente chamando a atenção deles. Os colossenses receberam esses ensinamentos, essa carta dita por Epáfras, e eles aceitaram. A maioria deles então se converteram, entregaram sua vida para Cristo, que é maravilhoso. Mas depois começou a passar um pouco de tempo, começou a vir umas dúvidas aí, uns começaram a levantar no meio: mas será que a gente não precisa? Será que é tão simples assim? Será que é só de Jesus que eu preciso? E todas as outras coisas que nós fazemos? Então começa a levantar essas dúvidas, e eles estão querendo voltar deles Cristo. Mas não somente ele, teria outras coisas também, trazer algumas tradições judaicas, algumas tradições que eles precisavam para usar também. Ou seja, Jesus é graça, após Jesus ser sacrificado na cruz do Calvário por nós, entregou sua vida, morreu para nos salvar. Então é graça, mas antes era lei. Então alguns querem trazer a lei de volta para os corações. E aí Paulo então ele é um pouco mais incisivo: cuidado também para uma filosofia vã, cuidado com isso. Cristo é suficiente. Cristo na sua vida é suficiente, não importa a idade que você tem, nós precisamos entender que Cristo é suficiente na nossa vida. Nós temos que sair desse acampamento com essa certeza no nosso coração que Jesus Cristo é suficiente para mim. Eu não preciso implementar, colocar outra coisa. Jesus Cristo é suficiente. É por isso que nós vamos para a igreja, é por isso que nós estamos em acampamento, e é por isso que nós caminhamos para o acampamento com a igreja, com as pessoas, com os pastores, as pessoas que cuidam a gente, para a gente ser o quê? Enraizando, enraizando, fundamentando, crescendo na fé. Mas agora vamos para Coríntios capítulo 4. Coríntios capítulo 4. Já que vocês estão cansados, vou tentar ser o mais rápido possível. Amém? Amém. Olha. Respondeu com gosto. Vamos lá. Alguém podendo fazer uma rápida, por favor? Segunda Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 1 a 10, preste atenção. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clareza e posição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não separados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo está falando sobre o ministério.
ensinando, o que eles estão falando. Semelhante, parecido com vocês. Então, posição e condição. Posição, queridos, não é uma posição de um cargo. Posição não é uma posição de pastor, não é uma posição de evangelista, não é uma posição de ministério de louvor, não é uma posição de trabalho, não é uma posição de uma fotografia, mas a posição de quem eu sou em Deus. Pergunto para você, quem é você? Exatamente. Não estou perguntando o nome, não estou perguntando quem é você, e o Fernando vai falar assim, meu nome é Fernando Guzzo, tem tantos anos, não pode bater, não. Quem é você em Deus? O que você entendeu? Hoje de manhã o Fernando deu uma palavra sobre identidade. Qual é a nossa identidade? Sim. Qual é a minha identidade? O que você se identifica? Quem é você? Amém? Quem somos nós? Queridos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele entregou sua vida porque ele quis, porque ele era santo, puro, perfeito, e não tinha pecado, só ele podia ser o Cordeiro, somente ele podia ser o sacrifício, porque não tinha pecado nenhum. Cristo, então, ele entrega sua vida, ele morre e depois ressuscita. Para quê? Porque antes de Jesus morrer, nós tínhamos uma condição. Qual que era a nossa condição antes de Jesus? A morte eterna. Essa era a nossa condição. Nós tínhamos uma condição de morte eterna. Não tinha jeito. Mas Jesus, com o seu ato na cruz, com o cumprimento do seu propósito, da vontade de Deus, ele morre e ele ressuscita, e aí ele nos dá uma posição. Qual que é essa posição? A posição que antes eu estava distante de Deus pelo pecado, estava separado de Deus pelo pecado, mas agora com o sacrifício de Jesus, da sua ressurreição, agora eu estou me aproximando novamente de Deus, ele tem agora, o véu se rasga, agora eu tenho livre acesso, agora eu sou um filho de Deus. E agora eu tenho salvação. Agora eu não tenho mais condição, agora eu tenho salvação. Mas para isso, como a Bruna aqui ministrou no último louvor, nós temos que ter essa certeza em nosso coração. Jesus vai voltar. E como está o nosso coração? Vai estar na condição ou na posição que Jesus nos colocou? Que nos dá a oportunidade. Tá, pastor, mas quando se Jesus morreu, a posição é para todos? É claro que é. Mas a diferença é de viver uma posição em Deus e viver uma condição. Mesmo que a posição ali é graça, é gratuita, o Senhor Jesus me posicionou ao Pai novamente, agora eu posso chamar Deus de meu Pai. Eu posso chamar Deus de meu Pai. Mas ainda assim eu posso escolher de não chamá-lo de Pai. Ainda assim eu posso escolher de não querer estar numa posição e continuar vivendo uma vida de antes. Como que está o nosso coração, né? Então é importante nós entendermos algumas coisas. Nós temos esse livre acesso através de Jesus Cristo. Então, reposicionados em Deus. Vamos ao versículo 6. No capítulo 4, 2 Coríntios, vamos escrever. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Da onde resplandece a luz? Das trevas. Das trevas. Quando a gente fala de trevas, é escuridão. Aqui a gente tem bastante pessoas, meninos e meninas, com idade menor, novos, né? Mas tem pessoas também com mais idades assim, mas mesmo assim as pessoas novas, jovens, todo mundo já tem um passado. A gente passa um dia após o outro, já tem algo que passou. Então todos nós temos passado. Talvez muitos tenham passado até tranquilo, bem sossegado, até enraizando já. Mas nem todos tiveram essa oportunidade, pessoas.
questões, talvez de culpa, medo, angústia. Isso não significa que os mais novos não tenham isso. Mas aí nessa escuridão, quando não se tinha nenhuma solução, aí resplandece a luz. É onde que Jesus nos dá a oportunidade de nós nos posicionarmos em Deus. Nós temos que ter essa certeza, queridos. Sair desse acampamento com a certeza que nós somos filhos e filhas de Deus. Não podemos ter essa. Não podemos ter essa. Ontem à noite foi fantástico a questão de tudo que aconteceu e também no momento da fogueira. Muitos testemunhos, acompanhei alguns. E aí é interessante o testemunho de pessoas que são um pouco mais velhas, né? Por exemplo, o testemunho do Edson. Olha as palavras valiosas que disse. Falou assim: olha, jovens, valorizem o que vocês têm aqui, aproveitem o que vocês têm aqui, parabéns que vocês têm aqui. Porque nem todos têm essa oportunidade. E uma palavra que eu peguei, hoje eu peguei uma palavra do pessoal falando, uma palavra sensacional da Rebeca, que ela usou de exemplo, que a gente não precisa errar, basta ver o erro do outro para não fazer o mesmo. A gente aprender com os próprios erros é inteligência. A gente também às vezes aprende com os próprios erros. Mas agora, a gente aprender os erros dos outros é ser sábio. Se a gente vê na frente que alguém errou na nossa frente, eu não preciso fazer a mesma coisa. Por isso é maravilhoso o testemunho. Para vocês mais jovens, prestem atenção nas pessoas de mais idade. A Bíblia está repleta de ensinamentos. O próprio apóstolo Paulo sempre fala, ele fala assim: olha para as pessoas de mais idade que já têm mais convivência com o Evangelho. Nós temos o exemplo aqui de Rebeca e apóstolo Paulo. Mas não estou chamando de velho, né? Por favor. Tem uma caminhada que estão realizados em Cristo. Se tornam referência para a gente. Se tornam referência. Mas quando a gente não está enraizado, qual que é o nosso problema? Talvez isso não é algo que você está acostumado a ouvir, ou não acontece no seu pensamento, ou na sua convivência, não. Mas da onde nós viemos, de algumas cidades, sempre se fazem campanhas para buscar uma vitória na vida. Uma campanha de tantos dias para alcançar a vitória, para conseguir a vitória, para ter uma vitória. E quando a gente tem raízes rasas, a gente acredita nisso. Que uma campanha vai resolver eu ser uma pessoa vitoriosa. E pode até usar a Bíblia para fazer campanha, tá? Só que a grande verdade é que a vitória ela já está na gente. Por quê? Porque Jesus deu a vitória para a gente. A gente não precisa mais andar como derrotado. A gente não precisa andar mais em condição. Não, nós temos uma posição. Deus nos resgatou, Jesus nos resgatou. Agora eu tenho livre acesso. Estou agora próximo do Pai. O véu rasgou. O véu rasgou. Não preciso mais dessas coisas de campanha para conseguir vitória, porque eu já tenho a grande vitória. Cristo me libertou. Veja lá o seguinte no versículo 6, nós lemos a primeira parte. Vou repetir. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É por isso que nós devemos enraizar em Cristo, porque é em Cristo que nós somos vitoriosos, não é pelas nossas forças. Você consegue nessa noite dizer que eu sou uma pessoa vitoriosa em Jesus Cristo? Você tem essa certeza? Se você não tem, precisa ter, queridos. Precisa ter. Cristo, então Ele me libertou, Ele me reposicionou em Deus. Então o pecado
separado do convívio, fui separado do relacionamento com o Pai. Aí vem Jesus então, e tem esse sacrifício que ressuscita, e agora o véu se rasga, que separava esse relacionamento, agora não existe mais, agora o Senhor libertou, agora o Senhor nos deu a oportunidade, e agora eu posso acessar o Pai, eu posso pedir socorro em todo momento. Sabe, às vezes a gente anda derrotado na nossa vida, e a gente não sabe o grande tesouro que a gente tem. É que às vezes a gente não exerce a nossa fé. Às vezes nós não enraizamos mais no Senhor. Sabe? Aí às vezes a gente começa, quando a gente é muito raso nas raízes, em Deus, com Deus, a gente começa a buscar soluções de outras maneiras, da nossa própria vontade, da nossa própria força. Aí por que você está tão desesperado? Por que você está buscando fazer as coisas do seu modo? Porque eu preciso vencer umas coisas da minha vida. Quando a gente não entende quem é Jesus, o sacrifício dele e quem é Deus, a gente é raso e a gente começa a procurar vencer algumas coisas da nossa vida. Por exemplo, a angústia, a pressão, alguns quesitos mais profundos, uma depressão, uma intimidação, a culpa, o rancor, o desânimo. Tudo que a gente quer fazer com a nossa própria força, fazer do nosso jeito. E quando na verdade, Cristo verdadeiramente nos libertou. Você pode ter toda a certeza do mundo nessa noite. E você pode me dizer com toda a força do seu pulmão que Cristo te libertou. Aleluia. Você é livre. Amém. Você é amado. Só falta às vezes a gente criar mais raízes, se aprofundar ainda mais no Senhor, aprofundar mais ainda nas coisas de Deus. Eu gostaria de continuar o texto agora, no mesmo capítulo 4, 7 a 15. Acompanhei. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 15 e 20. Versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos, presta atenção nisso. Isso aqui acontece com a gente, tá? Mesmo que a gente já entendeu o Senhor na nossa vida, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não separados, desesperados, perdão. Você está desesperado com sua vida? Tem alguém desesperado aqui? Somos perseguidos, mas não abandonados. O apóstolo Paulo escreveu Colossenses em prisão. Por que ele estava preso? Porque ele fez alguma coisa? Não, ele estava em prisão porque ele representava Jesus na terra. Ele foi preso pela perseguição, mas Deus não abandonou ele. Aí quando eles pensam que prendeu o cara, jogar o cara lá no xadrez, vai resolver o problema, não. Aí Deus levanta outra pessoa para levar lá para ficar em informação, para levar e levantar uma igreja. Abatidos, mas não destruídos. Onde nós falamos sobre abalar, trazemos sempre nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Tem gente que entregou a vida, mas a gente resta uma Bíblia hoje. Hoje está fácil para a gente aqui, a gente tem Bíblia de várias versões, vários tamanhos, tem de bolso, tem de folheto, tem tudo que é jeito hoje, grossa, fina. Mas pessoas entregaram não, foram sacrificadas a sua vida para que o Evangelho
Versículo 12, de modo que, versículo 13, está escrito, outra frase antes da Rebeca, criei, por isso falei. Paulo está falando. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha a certeza de Paulo. Ele está dizendo assim, olha, aqui é para os coríntios, também é uma igreja. Nós temos a certeza. Sim, nós vamos morrer. Mas o mesmo que ressuscitou, quem ressuscitou Jesus? O Pai. Mas esse mesmo Pai vai ressuscitar vocês que vão morrer, está falando para a igreja. Está falando para a gente. E o que ele diz? Nós vamos se encontrar lá na face de Cristo. É verdade. Gente, que profundo isso. Vamos continuar. Versículo 14. 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Dá um cutucão no menino que está dormindo, por favor. Aí, obrigado. Vamos lá. Amados, Paulo, ele está escrevendo. Vamos voltar aqui, gente. Paulo está dizendo, olha, o inimigo desta era, o inimigo deste mundo, está tentando cegar vocês. E aí ele não está tentando cegar somente as pessoas que já andaram um bom tempo no Evangelho. Não é. Ele está tentando cegar todos nós. Se Paulo já escreve para os Coríntios, ele está tentando cegar o entendimento de vocês. É porque esse é o mesmo inimigo que ainda tenta cegar a mim e você. A nos cegar, a não entender o quê? Para que, de vez de criar raízes, crie incredulidade para a gente. Que a gente começa a colocar em dúvida algumas coisas de Deus, e depois disso, a incredulidade vem o medo, e depois vem a culpa. Aí é como se, quando isso começa a acontecer, quando as nossas raízes não estão aprofundadas e a gente não continua buscando para que se aprofunda, aí nós começamos a ser perseguidos, e aí a incredulidade começa a tomar conta da nossa vida. Por exemplo, é como se acendesse uma luz dentro de você. Eu não te falei. Ninguém gosta de você. E não vai me dizer que você nunca pensou nisso como se fosse uma voz que alguém já falou para você. Eu te falei, ninguém gosta de você, ninguém ama você. Você é um ninguém. Quantas vezes a gente já passou por isso? Porque a gente não se aprofundou, a gente não se enraizou na palavra de Deus. Hoje foi enraizado na palavra. Ah, pastor, mas isso não está acontecendo comigo agora. Principalmente nos jogos mais jovens. Ah, isso não acontece comigo, eu não estou nem entendendo essa palavra. Mas é bom prestar atenção, porque isso aí vai vir para cima de você. E quando vir, você está preparado por isso. Para que a incredulidade não tenha espaço no seu coração. Que a incredulidade não tome espaço na nossa vida. Porque isso é uma grande mentira de Satanás. Porque ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que primeiro ele nos amou. Antes de nós amar, ele nos amou primeiro. Tem uma frase que o pastor Irã gostaria de compartilhar, que ele diz assim: antes de
depois vamos ver o que vai acontecer. É pela sorte? Não. Quem é enraizado não tem sorte, tem Deus. Tem Deus. Então, antes de qualquer coisa, o Senhor já tinha tudo pronto. Para nos resgatar, para salvar. Mas o problema qual que é? A nossa dificuldade, muitas vezes quando a gente rasa, porque a gente está vivendo por condição, não por posição. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida de morte. Uma vida que somente a tristeza pega espaço, a incredulidade pega espaço. A gente fica muito raso, a gente não se aprofunda, as raízes não crescem, a gente não se dedica, a gente não estuda, a gente não lê, a gente não se entrega. Paulo está dizendo, ó, o inimigo está tentando enganar vocês. Meus queridos, Deus colocou a vontade dele dentro de nós. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. Mas o Senhor, quando Ele voltar aqui, Ele precisa pegar a gente em posição de filho de Deus. Não em condição. Querido, eu sinto muito, mas se Jesus voltar e você estiver em posição, você vai ficar. E o ficar não vai ficar nesse mundo. A gente sabe que existe você tem idade, é com Jesus e é, por exemplo. Eu fico em posição, eu estou numa posição ou estou numa posição? Veja no versículo 8 e 9. Estamos quase terminando. Aguenta firme, gente. Mas, versículo 8 e 9. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está dizendo isso? Porque o que a perseguição ela acontece fora. Nós ficamos perplexos pelo que a gente vê. A gente fica desanimado pelo que a gente enxerga. Mas Paulo aqui está dizendo o que acontece fora, o que nós estamos vendo, a perseguição que a gente possa enfrentar, não vai atingir o que está dentro. Por isso que ele tem essa certeza, ele é filho de Deus, e ele sabe que quando ele morrer, ele vai ser ressuscitado, e ele vai estar com Jesus na eternidade. E ele está dizendo também para nós que nós cremos, nós estaremos posicionados em Deus, sabendo que somos filhos de Deus, nós também estaremos com Jesus na eternidade. Amém. Mas para isso nós precisamos entender que estar posicionados em Deus. Ele deu um tesouro dentro de mim. Gente, tem algo de Deus dentro de você. Você já pensou nisso? Deus colocou uma alma dentro de você. Uma alma que tem sentimento, uma alma que tem emoções. Deus colocou uma alma. E ainda mais Deus foi e soprou o Espírito de vida. Você conseguiu perceber que a gente pertence a Deus? Somos criação dele, somos a vontade dele. Paulo está se movendo de dentro para fora, e vem dentro dele. A confiança dele, a fé dele que faz mover a parte de fora. Só que quando a gente não está enraizado profundamente em Cristo, em Deus, na palavra, o que acontece fora, abate dentro. E não deveria acontecer. O que a gente enfrenta fora, o que a gente vê fora, a palavra está aqui dentro. É por isso que nós falamos que a palavra precisa ser removida de texto para que a palavra permaneça. Ou seja, as coisas estão aqui dentro, as coisas estão dentro de você. Se você está crendo no Senhor Jesus Cristo e está confiando a sua vida nele, o que está dentro de você, elas vão contribuir com o que está fora. Se você estiver enraizado em Cristo, na palavra de Deus, o que está dentro de você vai contribuir com o que está fora. Mas agora, se a gente estiver raso, o que está acontecendo fora vai para a causa. Isso para concluir, gostaria de ler mais alguns versículos.
versículo de Efésios. Eu já estou ensinando a minha parte. Efésios capítulo 4. Capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vai ter na projeção aqui também, né? Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Diz assim, aí. Por esta razão, ajoelhe-me diante do Pai. O apóstolo Paulo também escreve aos Efésios, do qual recebe o nome toda a família dos céus e da terra. Ore para que com as suas gloriosas riquezas ele fortaleça o íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Pode estar dizendo, eu estou orando no íntimo. Eu estou orando num homem por dentro, que tem dentro a fé, a raiz, enraizada no que ele crê. Orando de dentro, no íntimo, orando por vocês, orando pela igreja dos Efésios, orando por vocês, no meu íntimo, no que não é a palavra, que é inabalável, no íntimo. Não estou orando por vocês porque eu estou apenas vendo, não estou orando por vocês pelo que eu estou sentindo, não estou orando por vocês pelo movimento que está acontecendo, não, eu estou orando no meu íntimo. Raízes, gente, é intimidade, raízes, já viu raiz para fora? Algumas a gente pegou só na terra, mas já viu uma raiz crescer para fora? Expandir para fora? A raiz é para dentro, é no íntimo. É no íntimo. Seja o homem interior, ou seja, se o homem interior, quando é homem, não estamos falando do homem do sexo masculino, estamos falando de pessoas. É isso aí. Quando a pessoa, ela olha no seu interior, fortalece o que está dentro. O que está fora não vai abalar ela. O que vem de fora não vai abalar. Por quê? Porque dentro está fortalecido. A fé é dentro de nós. Consegue entender? Alguém está entendendo? É no íntimo. É no nosso íntimo. Então eu desafio você essa noite a orar no seu íntimo, a parar e olhar para você. Nas outras mãos, eu desafio você a você dizer quem você é para Deus, a dizer, ó Deus, meu coração é esse. Como acontece no nosso grupo lá. Até nós brincamos hoje, o nosso grupo lá, São Paulo, alguém que canta, porque a gente está fazendo um culto naquele grupo lá. A gente fica atrasado, né, porque o negócio lá está tranquilo. As pessoas se rasgam o coração, dizendo quem realmente ela é e quanto ela precisa se realizar em Cristo Jesus. Gente, tem um tempo aqui maravilhoso, né? Eu sei que às vezes a gente está cansado, hoje todo mundo correu, batalhou, foram heróis, foi maravilhoso. Mas é momento de vencer o cansaço também e olhar para o seu dia. Para que não saia do acampamento aqui, mas foi palavras de raiz, tá? Mas não, tem que continuar na raiz. O pessoal do nosso grupo aí já está com compromisso assumido. Já lá da estratégia de estudar a palavra de Deus. Tem dia que hora para começar. É ou não é? E a nossa grupo aí.
fortalecido. Então não importa quando a gente é fortalecido. Quando você é fortalecido, não importa o que acontece fora. Sabe um dos exemplos que eu já vou ensinar? Um dos exemplos práticos de quando a gente é fortalecido por dentro é o que antes me machucava, agora não me machuca mais. O que antes batia e me doía não me dói mais, porque eu estou fortalecido. Então eu desafio você nessa noite a fortalecer o seu interior, a sua fé. E você ter a certeza que você tem uma posição em Deus. Que você tem uma identidade. Que a identidade não é o CPF, não é o RG. Mas a tua identidade, ela está alicerçada, está enraizada em Cristo Jesus. A certeza, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E a certeza que quando o Senhor Jesus vier, como Abraão ministrou, o meu coração vai estar pronto. Por quê? Porque eu sou filho do Pai. E ser filho do Pai não significa que a gente não vai enfrentar as dificuldades, tá? Diz ali, a gente vai ser pressionado, a gente vai ficar perplexo com algumas coisas, mas a gente nunca vai ser abandonado por Ele. Talvez homens e mulheres abandonam, mas o Senhor não te abandona. Fique raiz no Senhor, na palavra dele, e em Cristo Jesus. Vocês